Bom dia, meus queridos, meus amados irmãos. Vamos dar início à nossa escola dominical nesta manhã de domingo. Teremos hoje o nosso professor, presbítero Leonardo. Vamos começar orando e pedindo a direção, a bênção do Senhor. Senhor, nesta manhã nós queremos entregar essa escola dominical nas tuas mãos, pedindo a direção. Abençoe o presbítero Leonardo, Senhor, abençoe as nossas vidas. Que possamos aprender mais de Ti, que possamos adorar o Senhor neste momento agora, ó Deus, e sermos alimentados com a Tua boa, com a Tua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Vamos cantar um hino do nosso inário, o hino de número 144, Segurança e Alegria. Cantem comigo. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conta esta história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazem dos céus prova da graça que vem de Deus. Conta esta história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador. Esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conta esta história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta esta história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Amém. Amém, meus queridos. Vamos então para a escola dominical nesse momento com o nosso presbítero Leonardo. Amém. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque é o teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, 9 a 15. Lição 9. Reino de Deus versus o reino deste mundo. A cultura cristã e a antítese. Eu gostaria de fazer uma pequena recomendação aos irmãos que não deixem de ler as passagens, da nossa leitura diária, que está em Marcos 6, 25 a 34, primeiro, o reino, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mesmo. A gente sabe que nossa missão não é fácil, e saber qual é o reino de Deus, também talvez seja uma coisa difícil. Mas, como Deus nos orienta, nós devemos confiar primeiramente nele,
o reino dele, o reino dos céus, né? As outras coisas ele declara que não será acrescentada. Marcos 1, 14 a 15, né? O reino próximo. O reino está próximo. Está próximo. Isso aí não tem dúvida, né? Ninguém sabe, né? Mas ele está próximo. Deus virá, Jesus virá, né? E vai levar para ele, com ele, aqueles que são dele. Salmo 93. O reino é eterno, né? Existe desde sempre, né? A glória eterna de Deus existe desde sempre. Efésios 6, 10 a 20. A armadura de Deus. A armadura, meus irmãos, se refere à guerra. Quando você veste a armadura, quando você coloca o capacete, você vai para a guerra. E é para a guerra, quando você vai para a guerra, você vai ou para matar ou para morrer. 1 Reis 18, 20 a 42. A armadura, aliás, a antítese declarada, né? A antítese aqui, no caso, seria a cultura de Deus, né? Através do profeta Elias, e a cultura de Baal, né? Através de seus profetas. 1 João 3, 13 a 18. Nenhuma surpresa, né? Nenhuma surpresa, meus irmãos. Aqui no texto ele vai falar que o mundo nos odeia, né? Isso está claro e evidente, muito mais nesses dias. 2 Coríntios 10, 1 a 4. É uma batalha real, né? Ele fala aqui da palavra da carne. E é na carne que a gente sente as sensações de frio, de sede, de fome, né? De prazer, de satisfação. E também a gente sente a dor, meus irmãos. A gente sente a dor. Então, antes da gente continuar, eu gostaria de fazer aqui um pequeno conceito, um conceituamento de algumas coisas. O mandato cultural refere-se à missão delegada aos homens de cuidar do mundo. Quando Deus criou o mundo, lá colocou o homem e deu a missão de cultivar e guardar. Graça comum refere-se à doutrina que Deus criou o mundo e todas as suas maravilhas para que crentes e não crentes possam usufruir. O céu nasce para incrédulos, para crédulos e incrédulos. Antítese refere-se ao conflito entre a cultura cristã e a cultura do secular, né? Ou seja, a cultura do mundo, que é a dualidade de cultura. Bem, esses três conceitos são muito importantes porque, olhando dentro da cosmovisão cristã, ela aborda aspecto real do que é o reino de Deus e o que é o reino dos homens, o reino deste mundo. O mandato cultural é a nossa, como já foi dito em outras lições, é para a gente ter que cuidar daquilo que Deus nos legou. E ele deixou os seus recursos, né? Deixou as coisas que nós temos, a nossa inteligência para poder cuidar das coisas, quando estamos doentes, fazer um remédio, né? Quando precisamos construir uma casa, usar os materiais e a engenharia, né? A matemática para que essa casa não caia. Então esse é o mandato cultural. A graça comum, né? Deus, ele não é partidário, né? Vamos dizer assim, ele não toma partido assim nessa questão das suas bênçãos, né? Somente para os crentes. Ele deixou as suas bênçãos tanto para nós como para os não crentes, né? E isso é muito importante porque nós temos que saber separar, né? O que é mais valioso para nós? É a palavra de Deus? É cumprir o que Deus nos diz? Ou conviver harmonicamente com outras pessoas, né? E a antítese refere-se ao conflito entre a cultura e a cultura secular, né? A cultura cristã, a cultura bíblica, aqueles conhecimentos, aquelas coisas que nós temos na Bíblia. Quando ouvimos falar desses termos relacionados à cosmovisão cristã, não podemos dar desculpas para afrouxarmos o sentido das doutrinas bíblicas e justificar também a nossa tendência para cometer pecados e transformar isso em coisas boas. O que eu quis dizer com isso? É o seguinte, muitas vezes nós convivemos em um ambiente que existe diversas formas de pensamento, pessoas de todo tipo, crédulos e incrédulos. Mas para que a gente possa viver harmonicamente entre essas pessoas, a gente passa a omitir, né, coisas que são da Bíblia
para que não ofenda, né? Para que não cause nenhuma uma discórdia. E muitas vezes a gente deixa de omitir, ou então a gente até aceita certos conceitos, né? Para não ter problemas. Mas isso é uma coisa muito perigosa, meus irmãos. O cristão ele não pode ficar neutro. A gente não pode usar essa cosmovisão de que tudo está em harmonia, né, de que Deus ele está em harmonia com o universo, com a Terra, para que nós possamos viver em harmonia, de certa forma, infiel a Deus. A gente já sabe que Deus, o que Deus fala para aquele que não é morno nem quente. Né? Aquele que não é morno nem quente, aliás, aquele não é nem frio nem quente, ele é morno. Né? Então, o que Deus fala da pessoa morna? Que está a ponto de vomitar-te. E o mundo hoje, meus irmãos, tem uma cultura muito diabólica, que quer fundir até os crentes a famigerada ideologia do politicamente correto. A gente não pode falar isso ou falar aquilo, né? Até as doutrinas bíblicas têm sido omitidas em face de querer ganhar a todos e a tudo, para não ofender um grupinho, uma minoria. Por causa essas pessoas passaram a ser intocáveis. Uma espécie de pessoas com mais direitos que as outras. Eu fico com medo de uma hora que vai chegar que vai acontecer situações assim. Vamos supor, você tem um comércio e lá você vende determinada mercadoria. Aí chega uma pessoa e fala, eu quero isso aqui. Aí você vai, né, e fornece. E a pessoa vai embora sem pagar. Aí você fala, ei, não, opa, peraí, você não pagou. Se as coisas continuarem do jeito que estão, vai chegar ao ponto de você querer cobrar aquilo daquela pessoa e ela não vai pagar e vai criar um conflito e aquela situação. E aí o que vai acontecer? Vão te acusar. Vão te acusar dessas ideias de politicamente correto. Ah, racista, homofóbico, machista e por aí vai. E é claro, é uma hipótese um pouco absurda, mas é só para ilustrar o que está acontecendo. Né? Para ilustrar que determinadas minorias, determinadas pessoas estão saindo privilegiadas desse conceito de politicamente correto. Porque se você tem conflito com uma pessoa por causa de qualquer outro problema, vide esse conflito racista que teve lá nos Estados Unidos, um policial branco prendeu um bandido negro, matou. Né? Aí os grupos ideologicamente corretos vêm falar que foi por racismo. E se fosse o contrário? Eu vi um testemunho de um pastor negro nos Estados Unidos. Ele afirmava que policiais negros matam muito mais negros do que policiais brancos. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos, geralmente os policiais negros eles convivem em áreas que tem mais pessoas negras. Então não é uma questão de racismo, é uma questão de geografia, né? De colocação geográfica das pessoas. Mas aí essas pessoas tomam essas situações para querer colocar uma ideia de que algumas pessoas são opressoras e outras são oprimidas. Que na verdade não é, né? Pessoas mal intencionadas, pessoas com o intuito de separar as pessoas, né? De separar o homem da mulher, né? De separar o branco do negro, de separar o rico do pobre. Eles criam essa narrativa para que você fique em dúvida. Né? É claro que ninguém... A Bíblia não ensina você ser racista. Né? A Bíblia não ensina você ser machista. A Bíblia não ensina você ser homofóbico. A Bíblia ensina que nós devemos amar todas as pessoas. Né? E outra coisa que tem afetado muito essa questão do politicamente correto, tem afetado muito a cultura cristã, é o tal do problema ambiental. Eita, isso é delicado, hein? Existem correntes de pensamento que dizem que o mundo está se aquecendo, que o homem está destruindo o mundo, buraco na camada de ozônio, né? E por aí vai.
E existe certa corrente científica que diz que não, que isso é mentira. Principalmente os climatologistas. Eles afirmam que a Terra sempre passou por esses problemas. O homem, por mais que ele polua o mundo, por mais que ele faça coisa errada, a contribuição para o homem do homem para essa situação é muito pouca. Visto que nós já tivemos eras glaciais, né, e por aí vai, e o homem nunca teve influência sobre isso. Mas aí, por causa dessa questão ambiental, você não pode desmatar a floresta. Você não pode desmatar a floresta para fazer fazendas, né, e matar a fome do povo. Você não pode desmatar a floresta, porque se você desmatar a floresta, você vai afetar o índio, né? E aí eles criam aquelas bolhas ambientais, mantêm ali os índios presos, né? E daí acontece um grande problema, que é o problema de nós não podermos chegar lá com o evangelho. Você não pode evangelizar. O índio, ele vai viver o resto da vida como pagão, porque o índio ele é pagão, ele acredita ele é panteísta, né? Ele acredita que Deus é a natureza, que o sol, que a árvore e o pássaro. Então as igrejas, as missões não tem como chegar no índio por causa disso. E nós sabemos, meu irmão, que onde a Bíblia chega, onde a palavra de Deus chega, as pessoas crescem, elas evoluem. E ao passo que chegam nas comunidades indígenas, elas passam a querer coisas normais para seu conforto, né? E eles querem escola, eles querem saneamento, eles querem residências confortáveis para eles morarem, porque o índio ele é humano, ele não é um bicho. Então, a que ponto que chega essa questão ambiental? Proibir da gente cuidar das pessoas como elas devem. Então, é uma questão que é muito delicada, porque hoje em dia existem índios tão isolados que a situação deles é tão difícil que existem índios que morrem de diarreia ainda hoje em dia, né? Porque a palavra de Deus não pode chegar lá e juntamente com isso os médicos, juntamente com isso todo o cuidado que eles merecem. É claro que devemos cuidar da natureza, meus irmãos. Isso aí não é desculpa para nós criarmos problemas de forma irresponsável. Mas Deus nos legou como mordomos da natureza. Nós somos o mordomo da natureza. Nós temos a obrigação, sim, de pregar o evangelho e cuidar do mundo. Aquele irmão que tem uma fábrica e não cuida do seu resíduo tóxico, ele é responsável, ele está pecando. Né? Aquele irmão que tem uma casa e não cuida do seu esgoto, ele está pecando. Mas qual que é o mais importante? Salvar a natureza ou salvar as almas? Salvar a natureza ou levar a palavra de Deus a quem não conhece? A graça comum é para todos, para os crentes e os não crentes. Todos merecem desfrutar das coisas boas que ele criou. É nossa missão passar isso adiante. Mas a palavra de Deus nos alerta que não será fácil, meus irmãos. É uma batalha. Né? Nas lições seguintes, nós vamos ver conceitos como batalha espiritual. Né? É uma coisa que muitas vezes muita gente tem medo de falar sobre batalha espiritual. Mas nós vamos trazer de uma forma muito clara. Eu estou estudando muito as colocações do pastor Augusto Nicodemos, eu gosto muito dele. Então eu estou pesquisando bastante e nós vamos trazer de uma forma bem clara e bem sucinta. Né? Então não será fácil. A ciência versus a religião. Né? São coisas antagônicas, são coisas que se distinguem, são coisas que são contrárias uma à outra. Aí, quando a gente começa a pensar dessa forma, se estabelece a antítese. Né? A antítese da cultura cristã com a cultura secular. O ideal é que prevaleça a cultura bíblica sobre as outras. Mas em sendo difícil essa condição, essa conciliação, devemos agir de forma que possamos conviver com as duas culturas. É aí onde entra, né, o reino de Deus versus o reino do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo, meus irmãos.
É importante frisar isso. E o pastor Onofre já pregou sobre esse assunto há um domingo atrás, e ele falou, né, que o reino de Deus vai ser aqui na terra. Então, o que é ensinado nas escolas deve ser aprendido com o fim a que se destina. Ou seja, aprender como o mundo funciona e as suas leis. As leis da ciência e para os seus devidos fins. Como a medicina, a matemática, as ciências sociais, a política. A política, sim, é uma ciência. Devemos estudá-la. O cristão não pode furtar a saber de política. O cristão tem que saber de política. Ele tem que conhecer justamente para ele poder defender a parte cristã da política. Porque na política tem a parte cristã. Mas na política também ela é o terreno fértil para as ideologias mais obscuras, mais diabólicas, mais demoníacas, disfarçado de coisa boa. Então, para convivermos em sociedade humana, devemos também saber a lei de Deus e a sua palavra para podermos alcançar o reino de Deus. Para concluirmos, eu gostaria de ler em João 17, versículo 14. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. João pregou a palavra e o mundo odiou. Nós, cristãos de hoje em dia, quando pregamos a palavra e o mundo nos odiar, sintam-se alegres. Sintam-se como se Deus estivesse te usando realmente. Porque não é conciliável o reino deste mundo com o reino de Deus. O reino deste mundo, ele representa, como foi dito, os prazeres, né, a carnalidade. E o reino de Deus representa a espiritualidade, aquilo que é eterno, aquilo que é sagrado. E quando nós não conseguimos alcançar essas coisas, qualquer coisinha é motivo para a gente bandear para o outro lado. E isso é uma coisa muito difícil da gente conviver. O mundo vai nos odiar sim, irmãos. Vai. Sempre será essa luta. Mas porque eles acreditam o contrário. Eles acreditam que quem segue a Bíblia é escravo. Mas eles não entendem que quem segue a Bíblia, quem segue a Deus, realmente é verdadeiramente livre. Que Deus nos abençoe. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, te entregamos essa lição, que ela tenha o seu objetivo de alcançar as almas, de alcançar as mentes dos irmãos, alcançado. Em nome de Jesus que te pedimos. Amém. Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez, presbítero Bonifácio aqui com vocês. Vamos dar início à nossa aulinha de hoje. Eu espero que os irmãos estejam todos bem. Sabemos que alguns irmãos tiveram suspeitas de contrair o Covid-19, mas sabemos também que já estão bem, graças a Deus, e Deus é conosco. Não devemos nos desesperar. Devemos sempre confiar nas providências divinas. Vamos orar e dar início à nossa aula de hoje. Senhor Deus, Pai de amor e de misericórdia, mais uma vez estamos na Tua presença para trazer um pouquinho de conhecimento da Tua palavra para todos aqueles que desejarem obter esse conhecimento. Todos aqueles que o Senhor tocar no coração de receberem essa mensagem como um aprendizado para aplicar nas suas vidas. Muito obrigado porque o Senhor tem sido conosco. Muito obrigado pela cura que o Senhor levou aos irmãos que chegaram a contrair essa pandemia que se espalha hoje do Covid-19. Pedimos que o Senhor abençoe a todos nós, Pai, que nos ajude a ter uma vida reta perante Ti e que nos abençoe com saúde, com paz e alegria. Pedimos também que o Senhor tenha misericórdia do nosso país e de todas as outras nações que vêm sofrendo com essa pandemia. Nos dê a Tua direção, dê a Tua direção também
as autoridades que administram as nações e nos ajude, Senhor, a vencermos esse momento de sacrifício, esse momento de medo. Nos ajude a suportar tudo isso, atravessarmos esse vale, sabendo que o Senhor nos espera do outro lado, de braços abertos, e que também o Senhor caminha conosco. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na aula anterior, nós falamos sobre o casamento na vida cristã. Nós vimos que o cristão deve se casar com pessoas cristãs que professam a mesma fé em Cristo. Vimos que Jesus ensinou que o divórcio é contrário à vontade de Deus e que o pacto do casamento só pode ser quebrado com a morte de uma das partes. Vimos também que o crente não pode pedir divórcio, pois ele conhece a palavra e a vontade de Deus. O crente deve fazer o possível para preservar o casamento. Vimos também que cristão não pode viver na poligamia, ou seja, ter mais de um marido ou mais de uma mulher. Isso é pecado. Vimos também que relações sexuais fora do casamento, antes ou depois desse, ou durante este, é fornicação e adultério, e vai de encontro à vontade de Deus, portanto é pecado. Então, nós vimos esses quesitos relacionados ao casamento. Existem muitos outros, mas nós vimos o básico, entendendo bem qual é a vontade de Deus em relação ao casamento. Vimos que Deus abomina o divórcio e que Deus abençoa o casamento. Por isso devemos estar sempre buscando a orientação e a companhia de Deus nas nossas vidas de casados. Bem, na aula de hoje, nós vamos falar de um assunto não menos interessante. Nós vamos falar de disciplina, em especial, disciplina cristã. Porém, antes de falar de disciplina cristã, é bom sabermos o conceito de disciplina. O que é disciplina? A disciplina é a obediência a um conjunto de regras que servem para regular o convívio na sociedade. É também a obediência a um conjunto de regras ou rotinas em algo que estejamos fazendo, ou seja, tudo que fazemos e vivemos existe e coexiste com a disciplina. Sem disciplina seria impossível nós termos uma boa vivência em sociedade, seria impossível a gente executar todas as tarefas que a gente executa. Tudo exige uma disciplina, né? Sem disciplina nos tornamos desorganizados, desobedientes e não chegaremos a lugar nenhum. Então a disciplina ela não é palpável, mas ela existe e é ela que nos ajuda a ter ou não sucesso em tudo que fazemos ou vivemos. Bom, agora partindo para disciplina cristã. O que é disciplina cristã? A disciplina cristã é a correção aplicada pela Igreja de Cristo ao membro que cometeu alguma transgressão, tal como um pai corrige o seu filho quando erra. A disciplina serve para corrigir e ajudar a regularizar a situação do irmão infrator. A disciplina cristã é realmente bíblica? Sim. Por toda a Bíblia, vemos que Deus disciplina seu povo. Jesus ensinou o tempo todo sobre disciplina. Para que serve a disciplina cristã? É bom salientar que a disciplina cristã não tem por objetivo humilhar, expor ou diminuir o irmão infrator. Pelo contrário, a disciplina cristã
serve para corrigir e restaurar o irmão que cometeu algum pecado e zelar pelo precioso nome de Cristo. E quando o irmão em pecado rejeita a disciplina, aí o problema é grande. Rejeitar a disciplina é o mesmo que rejeitar a Deus e ir de encontro à vontade de Deus. Quando a pessoa vive em pecado e não quer se arrepender, o mesmo deve ser excluído da comunhão da igreja e ser considerado um gentio, conforme os ensinamentos de Cristo e de Paulo. O que o membro deve fazer depois de ser disciplinado? Depois daquele momento de dor, de tristeza, o membro deve recomeçar a sua vida demonstrando arrependimento e procurando fazer aquilo que é correto diante de Deus e dos homens, e buscar ter comunhão com Cristo pela palavra, pela oração. E com certeza o perdão vem e esse irmão é restaurado. Esse é o nosso momento de sabedoria de hoje, né? Eu espero ter contribuído com o aprendizado dos irmãos. Espero que esse aprendizado sirva para cada um dos irmãos aplicarem em suas vidas e obter o sucesso de uma vida melhor perante Cristo. Deus os abençoe, tenham uma boa semana, se cuidem, estamos ainda vivendo momentos difíceis de pandemia, devemos nos cuidar, e Deus abençoe a todos. Até a próxima.